abrirem comigo em Gênesis, capítulo 13, versículos 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Vamos de novo, gente? Vamos lá de novo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Amém. Hoje o tema da ministração é o véu. Essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração para compartilhar nessa manhã. O véu. A Bíblia diz que o Senhor então disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. Depois que Ló se separou dele. Quem é Ló? Ló é o sobrinho de Abraão. E Ló, a palavra Ló, significa véu. E é interessante que quando Deus deu uma palavra a Abraão, ele disse o seguinte: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão foi, só que ele levou o véu com ele. Ele levou o véu com ele. O véu é aquilo que encobre. O véu é aquilo que separa. O véu é aquilo que obscurece a visão, que torna a visão não nítida. É como se você colocasse um objeto aqui, um véu aqui, e você tenta olhar de cá. Você até consegue ver alguma coisa, mas o véu embaça a visão e prejudica, distorce a visão. Faz com que você até consiga vislumbrar alguma coisa, mas você não vê de uma forma completa. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Por quê? Porque Deus sabia que a cultura pagã, Deus sabia que o contexto familiar em que Abraão vivia era um contexto de trevas, era um contexto de idolatria, era um contexto até de maldade. Então, quando Deus fala o seguinte: olha, sai desse contexto, eu vou fazer algo novo em você e a partir de você, Ele está querendo dizer o seguinte: desprenda-se das origens pagãs que obscurecem a visão, que impedem de que vocês consigam me ver e me adorar, não por maldade à família, até porque o que mais está fazendo aqui é honrar a família, honrar os antepassados, honrar nossos pais, mas não é nesse sentido que o Senhor estava querendo dizer. O Senhor estava querendo formar de Abraão, e a partir de Abraão, uma nação nova, uma nação que pudesse se relacionar com Deus sem as obstruções de um contexto pagão, que fazia com que o povo vivesse escravo. Então Deus queria fazer algo novo em Abraão e a partir dele. Só que Abraão, naquele momento, ele não entende na totalidade o que o Senhor está querendo dizer. E o que ele faz? Ao invés de ir e obedecer o que Deus está falando, ele leva o sobrinho com ele. E esse sobrinho, cujo nome significa Ló, foi um problema para ele. Houve um determinado momento em que eles estavam ali crescendo, animais e tudo. Ló tinha os seus pastores que cuidavam dos rebanhos. Abraão tinha os seus pastores que cuidavam dos seus rebanhos. E aí depois começou a haver contenda. Sabe quando você tem uma coisa que Deus quer fazer de boa para você, mas você traz uma pitadinha de coisa ruim? Você traz uma pitadinha de alguém que põe defeito, que sempre, sabe, você não está totalmente feliz. É mais ou menos assim. E eles estavam ali crescendo naquela terra, e então os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, e o próprio Abraão já estava meio indisposto com Ló e Ló com Abraão, até que chegou um momento em que Abraão disse: escuta, vamos fazer o seguinte, a terra é tão grande, para que a gente ficar aqui se bicando? Se você escolher esse lugar para cuidar dos seus animais, eu vou para lá. Se você escolher esse lugar aqui, eu vou para lá. Escolhe você. Olha só que maturidade. Abraão era o mais velho.
Abraão poderia escolher a melhor terra, mas porque ele realmente era um homem desprendido. Abraão tinha uma visão espiritual e não material. Então ele deixou que o sobrinho escolhesse. E aí Ló, olha só o que o texto diz. Não o que eu acabei de ler, é o outro. Olha só. Gênesis 13, de 10 a 13. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha que coisa interessante. Ló significa véu. E quando então Ló tem a opção de escolher, o que ele escolhe? Ele escolhe um lugar lindo, formoso. Era uma coisa maravilhosa, como o jardim do Éden. Mas a visão que ele teve foi uma visão material. Tão somente. Ele viu o que era bonito, materialmente falando, fisicamente falando. Mas se ele fosse um homem espiritual, com olhos espirituais, ele teria discernido no coração dele que aquele lugar que ele havia escolhido podia ser bom, fisicamente falando, mas era péssimo, porque ele armou as suas tendas na direção de um povo mau. Sodoma e Gomorra, a gente sabe o que se deu com Sodoma e Gomorra um pouco mais na história. Aquelas duas cidades foram destruídas, e Ló estava ali no meio daquela terra. Por quê, queridos? Porque Ló significa véu, e quem tem véu nos seus olhos faz as suas escolhas a partir de uma visão meramente racional, meramente humana, meramente terrena. Você escolhe uma coisa tão somente pelo que os seus olhos físicos estão vendo. Estão entendendo? Véu. E Abraão correu o risco, né? Deus falou: Abraão, vai que eu quero fazer alguma coisa nova. Mas ele tem atrelado a ele o véu. Às vezes você é assim também. Você é um cristão no Senhor, mas traz atrelado à sua vida valores do passado que você precisa morrer para eles. Deus está te chamando para uma coisa diferente, para uma coisa sobrenatural e espiritual, mas você leva consigo um véu que entenebrece o seu entendimento. É como se você prendesse a sua mão num jarro, né? Você põe lá, cai um chocolate lá embaixo, e você quer porque quer aquele chocolate, mas a tua mão está presa ali, e você não consegue sair. Você não consegue pegar o chocolate, porque tua mão está fechada para tentar pegar o chocolate, e fica preso ali. E Deus está querendo dizer uma coisa para você: escuta, abre mão do seu chocolate e traz a tua mão para fora, porque a tua mão aqui fora eu vou te dar muito mais. Só que às vezes a gente não quer abrir mão daquilo que nos prende ali dentro. A gente fica pegado ao nosso chocolate e não sai a mão e não sai nada. E a gente não sai para a vida. E às vezes, queridos, por que a gente faz isso? Porque os nossos olhos estão embaçados pelo véu. E é interessante o que acontece com Ló e com Abraão. Quando Ló escolhe esse lado, esse é o véu da materialidade, esse é o véu das coisas materiais. Quando Ló escolhe esse lado, aí Deus chega para Abraão e fala: levanta agora os teus olhos. Antes disso, Deus falou a Abraão quando Ló se apartou dele. Olha só, quando Ló se desvinculou de Abraão, quando o véu saiu da companhia de Abraão, então disse Deus a Abraão: levanta agora os teus olhos. Os olhos de um são os olhos da materialidade, os olhos do outro são os olhos da espiritualidade. E Abraão está tranquilo: se você escolher para lá, eu venho para cá; se você escolher para cá, eu vou para lá. Mas seus olhos são materiais, escolheram ruim, escolheram mal. Então levanta os seus olhos agora e veja. Quando eu me desvencilho dos meus véus, aí eu posso ver.
quando você abre mão das suas picuinhas, das suas coisas pequenas, quando você abre mão, olha, com a sua vida inteira brigando aqui por causa daquele terreno, e é sogra contra nora, é pai contra filho, é sangue que já foi derramado por causa de um pedaço de terra. Quando você abre mão dessa coisa pequena, fútil, passageira, dessa picuinha, quando você abre mão, aí Deus vai chegar para você e vai dizer o seguinte: levanta agora os teus olhos, porque até então você foi um prisioneiro do véu da materialidade. Levanta agora os olhos da espiritualidade e você vai ver o que eu tenho para você é muito maior. É muito maior. É muito maior. Deus falou a Abraão quando Ló se apartou dele. Não foi antes. Quando Ló se apartou dele. Então agora levanta seus olhos, você vai ver tudo o que eu tenho para a sua vida. Pergunta para o seu vizinho, mas não queira ouvir a resposta dele. Ele não vai falar para você, mas só pergunta para ele refletir. Qual que é o véu que está hoje no seu coração? Pergunta isso para ele. Mas não responda não, não responda não. Qual que é o véu? Qual que é o véu? O que está cegando o seu entendimento? O que está fazendo você enxergar pequeno? Veja com os olhos de Deus, veja com os olhos da palavra, veja com os olhos da espiritualidade. Saiba abrir mão. Saiba entender o caminho de Jesus. Véu. Amém. Vou falar agora de um outro véu. Quantos aqui conhecem Moisés? Sabe que Moisés subiu ao monte para trazer a palavra de Deus, para trazer os 10 mandamentos. Todo mundo sabe disso? Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias. E quando ele desceu, o rosto dele estava reluzente. O rosto dele estava brilhando. Porque imagina o que é você passar 40 dias diante de Deus e o rosto brilhou por causa da glória de Deus. Quando ele desceu, ele não sabia que o rosto estava brilhando. Quando ele falava com as pessoas olhavam para ele e falavam: escuta, seu rosto está maravilhoso, está reluzente. E ele ficou muito feliz com isso, porque afinal de contas, quem não ficaria? Né? O rosto está brilhando, Deus falou comigo. Mas o que aconteceu? Ele foi percebendo que quando ele saía da presença de Deus, o rosto perdia o seu brilho. Então, perder o brilho diante das pessoas não é um bom negócio, né? Porque é legal eu estar com o rosto brilhando, porque olha, eu falei com Deus, Deus falou comigo. Mas se o povo começa a ver que o rosto está se arrefecendo, o brilho está se arrefecendo, qual que é a tendência? O pessoal vai começar a me julgar e vai dizer o seguinte: olha, já não é mais tão espiritual, já não é mais um homem de Deus, já não está mais tão forte com Deus. Então, para Moisés não correu esse risco, o que ele fez? Ele colocou um véu no seu rosto. Para quê, queridos? Para que as pessoas tivessem a impressão de que o rosto continuava brilhando. Pôs um véu. Pôs um véu. E aí, quando ele subia diante de Deus, ele tirava o véu. É como se fosse um recarregamento da bateria. Bom, diante de Deus, eu vou recarregar a bateria do brilho no rosto. E aí depois eu tiro, aí vai de 100%, 99%, 90%, e vai se arrefecendo. Aí depois você vai diante de Deus, brilha de novo. Foi isso. E diante das pessoas ele colocava um véu, para que as pessoas não vissem que a glória estava indo embora. Mas por que a glória ia embora? Porque a experiência que as pessoas tinham no passado era assim. Era de uma palavra que vinha, mas ela não conseguia. O Espírito de Deus não vinha morar nas pessoas. A palavra era escrita em tábuas de pedra. Por isso as pessoas até se esforçavam para cumprir. E viviam bem enquanto cumpriam. Mas logo o coração se arrefecia e a glória ia embora. E então Moisés colocou o véu, para que as pessoas não vissem que a glória estava indo embora. Que véu que é esse? Como é que se chama o primeiro véu de Ló? É o véu da materialidade, que se opõe
à espiritualidade. Esse véu é o véu da hipocrisia. Fala para o seu vizinho, cuidado com o véu da hipocrisia. Por que é o véu da hipocrisia, queridos? Porque eu coloco um véu com medo de que as pessoas saibam quem eu verdadeiramente sou. Então eu coloco o véu do bom moço, eu coloco o véu do bom marido, eu coloco o véu da boa esposa, eu coloco o véu do bom filho, eu coloco o véu, seja do que for, mas é uma máscara que eu coloco, porque no fundo a glória está se esvaindo, porque no fundo as coisas estão se perdendo. É como o casal que está no maior quebra-pau, mas de repente ele ouve que o pastor encostou na porta da casa para fazer uma visita. Aí o que eles fazem? Eles se arrumam daquela briga, põem um louvor, põem uma música da Ana Paula Valadão para estar ministrando louvor, para quando o pastor chegar, puxa, está tudo tranquilo, que maravilha, que lar abençoado. Mas o que é isso? É o véu da hipocrisia. É o véu que você coloca para que as pessoas achem que está tudo bem, que está tudo em paz. Esse véu tem que ser removido. Porque a pessoa que eu sou aqui, eu preciso ser lá embaixo. E eu tenho que deixar que o Evangelho transforme o meu coração de verdade, de dentro para fora, para que eu não tenha medo de ser pego com a mão na botija. Eu tenho que procurar, e você tem que procurar viver de tal maneira que esse Evangelho não seja um Evangelho de face, que se desvanece, mas seja de um coração que permanece. O brilho não pode ser mais de uma experiência que muda só por fora. O brilho tem que ser de uma experiência que foi tão impactante no interior, no coração, que muda a essência, que muda a personalidade, que muda a sua maneira de ser, que muda de dentro para fora. E quando de verdade muda de dentro para fora, então, meu amado, foge-se o medo, some a hipocrisia. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa só no trânsito, você vai ser uma pessoa só na fila do banco, você vai ser uma pessoa só no hospital, na empresa, na vida como um todo, onde você estiver. Mas a experiência que Moisés tinha ainda era uma experiência que tocava o exterior, de um brilho que se apaga. Estão entendendo? Então a gente coloca o véu da hipocrisia, para sempre transparecer o que não é verdadeiro, ou que pode não estar sendo verdadeiro na sua vida. Esse é o véu da hipocrisia. Mas é tão lindo poder ver o que Paulo escreve acerca desse véu em 2 Coríntios 3, versículo 13. E não somos como Moisés. Diga, não somos como Moisés. Diga para o seu vizinho, você não precisa ser como Moisés. Aleluia. E não somos como Moisés. Está aqui escrito, 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Por isso que eu quero dizer o seguinte, que na antiga aliança, as experiências com Deus eram transitórias, eram passageiras, que estavam firmadas numa palavra escrita em tábuas de pedra. Mas hoje não é transitório, porque a palavra é escrita em tábuas de carne do coração. Então não é uma palavra que é escrita aqui fora e eu fico correndo para tentar cumprir. Não, é uma palavra que é gravada aqui dentro. E se ela é gravada aqui dentro, ela muda a minha essência, muda a minha forma de ser, muda os meus pensamentos, muda o meu coração. Não sou mais escravo, sou livre. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? A dispensação presente é a dispensação de uma palavra escrita no coração. Não é em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Quando eu tenho a palavra escrita em tábuas de pedra, eu sei que tenho que perdoar, mas eu vou ter enorme dificuldade para perdoar, porque eu sei o padrão, mas eu não tenho o poder de cumprir.
Mas quando a palavra é escrita no coração, então o perdão, ele é gravado no meu coração. É mais difícil não perdoar do que perdoar. É mais difícil não perdoar. Por quê? Porque a essência do perdão está escrita no meu coração. Mas quem ainda está na dispensação antiga vai achar difícil tudo. Vai achar difícil vencer a pornografia, vai achar difícil perdoar, vai achar difícil parar de se relacionar com a pessoa errada, vai achar difícil tudo, porque você vai ter uma consciência do que é certo e errado, mas não haverá em você o poder para fazer o certo. Mas quando o poder se instaura no seu coração, então você vive porque é um novo nascido, porque é uma nova criação. Eu não preciso mais do véu da hipocrisia. Amém? Então diga para o seu vizinho, só para divertir o seu vizinho, cuidado com o véu da hipocrisia. Diga isso para ele. Há um terceiro véu. Em Êxodo 40, versículos 2 e 3. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Olha o véu de novo aí. O tabernáculo foi feito, um lugar de adoração, e havia um compartimento que tinha um candelabro assim, ó. Tinha um candelabro, fala de iluminação, velas, luz. Tinha um candelabro aqui, tinha um altar do incenso aqui, e tinha uma mesa com os pães aqui. Esse candelabro representa luz, revelação. O altar do incenso representa oração, intercessão. E o pão com a mesa com os pães representa comunhão. Comunhão. Para além desses três objetos, três mobílias, tinha um véu. E do outro lado, tinha a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua presença. Amém? E entre esses dois ambientes, um véu. O que eu quero dizer, queridos, é que eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: todo mundo tem uma certa luz, tem uma certa revelação, tem um certo entendimento. É ou não é? Independentemente da religião que ele professa, ele procura ter ele tem um certo esclarecimento, uma certa luz para os seus caminhos. Candelabro. Você vai ver depois o altar do incenso. Independentemente da religião, você ouve as pessoas dizendo: não, eu faço as minhas orações. Quem já ouviu falar pessoas dizendo: eu faço as minhas orações? É ou não é? Eu tenho uma certa espiritualidade, eu faço as minhas orações. E você tem do outro lado uma mesa com os pães, fala comunhão. E você vê muitas pessoas também dizendo: não, eu não faço mal para ninguém, eu pago meus impostos, eu sou um bom cidadão, eu tenho comunhão com a família, eu tenho comunhão com os meus vizinhos, eu tenho uma certa consciência cívica, como eu tenho uma certa consciência moral, eu tenho uma certa consciência espiritual. Porém, queridos, todas essas pessoas, ou todos nós que professamos ter uma certa consciência moral, uma certa espiritualidade, faço as minhas orações, tenho comunhão com as pessoas, não faço mal a ninguém, faço bem a todos. Devemos compreender que todas essas pessoas, elas estão ainda, a despeito de todas essas práticas e a despeito de todas essas consciências, elas ainda estão aquém do véu.
Porque todas essas coisas, elas podem trazer para nós uma certa consciência de bondade, de santidade, de pureza, de caráter, mas todos eles, ou todos nós, estamos aquém do véu. Por quê? Porque a glória de Deus se manifesta além do véu. E se esse véu não for removido no coração das pessoas, se as pessoas não tiverem uma experiência genuína de novo nascimento, adentrando o véu para receberem Deus em suas vidas de verdade, para terem o véu do coração removido, para que você não tenha apenas uma consciência moral. Consciência moral não leva ninguém para o céu. Consciência cívica, tão somente, não leva ninguém para o céu. Consciência relacional não leva ninguém para o céu. Somente os que transpassam o véu, somente aqueles que têm o seu coração rasgado por uma experiência viva e genuína com Deus. Por quê? Uma certa dose de alguma revelação, de alguma oração ou de alguma comunhão não são suficientes para levar as pessoas para um lugar de adoração onde somos verdadeiramente transformados na essência. Então o véu precisa ser rasgado. Diga para o seu vizinho: o véu da religiosidade precisa ser rasgado. Porque o véu da religiosidade é o véu que traz para a nossa consciência uma consciência enganosa de que um pouquinho de oração tá bom, eu faço minhas orações, um pouquinho de revelação tá bom, eu tenho os meus entendimentos espirituais, um pouquinho de pão tá bom, eu como com as pessoas, eu não faço mal para ninguém. Então um pouquinho de tudo isso me faz ser moralmente aceito pela sociedade, ou quem sabe moralmente aceito diante de Deus. Será? Porque todos esses estão aquém do véu. Todos esses estão aquém do véu. Amém, queridos? Então diga hoje: eu estou vencendo o véu da materialidade, o véu da hipocrisia, o véu da religiosidade. E o último véu está aqui em 2 Coríntios 3, de 14 a 16. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 16. Vamos ler aqui comigo no telão, por gentileza. Mas, vamos juntos. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Oh, aleluia! De quem está se falando? Dos judeus. Jesus veio para o judeu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas até hoje, você pega um judeu, não a maioria, muita gente está se convertendo, mas você vai pegar um judeu que está lá cumprindo os rituais, está lá no Muro das Lamentações e tal, e lê, mas ele não consegue ver que o Messias já veio, e já morreu há 2000 anos, estão esperando o Messias, e fazem bem em esperar, porque ele vai voltar, mas não sabem que aquele que fora crucificado há 2000 anos, foi o Messias prometido por Isaías, por Jeremias, por Daniel, por Moisés. Não conseguem ver, porque eles leem, mas um véu está posto sobre o coração deles. Que véu é esse? É o véu da incredulidade. É o véu da incredulidade, que faz com que você leia, mas não entende. É o véu que faz com que o judeu leia e não consegue ver Jesus. Não consegue saber que aquele que fora crucificado é aquele prometido lá em Isaías 53. Não consegue ver. Por quê? Porque é um véu sobre o coração.
Qual é a dificuldade que as pessoas hoje têm de se converter? Talvez o véu da idolatria, talvez o véu de um ensino tão arraigado, tão aprofundado no coração, do qual você não se livra, e você vem para a palavra, mas há um véu no coração, há um véu no entendimento que não permite que você leia com olhos espirituais, que você veja com os olhos do coração. Esse é o véu da incredulidade, é o véu que questiona a palavra, é o véu que obscurece o entendimento, é o véu que questiona os valores do reino, porque os valores do mundo estão fazendo oposição aos valores do reino. É o véu da incredulidade. Vamos remover esses véus da nossa vida, queridos? Qual é o primeiro véu? Da materialidade. Qual é o segundo véu? Qual que é mesmo? O véu da hipocrisia. Estou perguntando porque eu realmente esqueci. É o véu da hipocrisia. Qual é o terceiro véu? É o véu da religiosidade. Qual que é o último véu? É o véu da incredulidade. Mas olha que coisa tremenda que Jesus faz por nós. Olha que coisa tremenda que Jesus faz por nós. Está aqui, para terminar, que queremos que as mães tenham um almoço maravilhoso. E elas vão sair daqui, vão ter um almoço maravilhoso. Evangelho de Marcos, capítulo 15, de 37 a 39. Olha só o que esse texto nos ensina. Em Marcos 15, de 37 a 39. Vamos lá, juntos. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Dê um glória a Deus bem alto, aleluia. Que maravilha! E então Jesus, dando um grande brado, expirou. E logo na sequência, e então o véu do templo foi rasgado, foi dividido em dois. Presta atenção no detalhe. Não foi de baixo para cima. Foi de cima para baixo. Porque se fosse de baixo para cima, algum homem rasgou. Não. De alto a baixo, foi Deus quem rasgou. O homem não podia se livrar desse véu. O homem não tinha condições em si mesmo, nem pela prática de boas obras, nem pela prática de religiosidade, nem pelo formalismo, nem por qualquer bondade meramente humana, não tinha condições de se livrar deste véu. Então, Deus livrou o homem deste véu, por intermédio do seu Filho amado. Então, quando Jesus rasga o seu coração, rasga a sua vida, entrega a sua vida por nós, então o véu, sabe aquele véu lá do candelabro, do altar do incenso, da mesa, claro que não estou falando mais do tabernáculo, mas já do templo, mas a configuração era praticamente a mesma, candelabro, incenso e mesa, um véu e o altar, e a arca da aliança. Esse véu, agora num formato diferente, porque não é mais o tabernáculo, é o templo, mas esse véu que fazia a separação entre um ambiente e outro, e que impedia que as pessoas entrassem no lugar de uma íntima comunhão com Deus. Esse véu, ele é rasgado de alto a baixo. Para quê? Para que agora possamos adentrar e desfrutar da presença de Deus. E é nesse lugar da liberação do Espírito, da liberação da palavra, da plena revelação. Agora eu não tenho mais uma certa revelação. Eu tenho a revelação no meu coração. Eu não preciso mais tão somente ser aquele que eu faço as minhas orações. Não. O meu corpo é um lugar onde as orações são contínuas. Porque este é o templo do Espírito Santo. E agora eu não tenho apenas uma certa comunhão com as pessoas. Eu tenho um pão vivo que desceu dos céus, que faz parte da minha vida e que me ajuda a ser amigo das pessoas, mas me ajuda também a perdoar aqueles que me ofendem.
que me ajude a amar aquele que me odeia, a orar pelo que me persegue, pelo que me faz mal, porque o meu corpo foi transformado num lugar de adoração sem véu. Sem véu. Por isso que somente quem tem uma experiência com Jesus na cruz é que de fato nasce de novo e pode viver para Deus. Porque todo aquele que está ainda aquém do véu, por mais que tenha todas as coisas boas, mas ainda não tem a essência. Por isso que a Bíblia diz: mas quando se converterem ao Senhor, então lhe será removido o véu. Quando se converte ao Senhor, quando você ultrapassa este lugar, esse véu, e se entrega a Jesus, e tem o seu coração lavado e remido pelo sangue dele, então você vence o véu da materialidade, você vence o véu da hipocrisia, você vence o véu da religiosidade, e você vence o véu da incredulidade. Não há mais véu, há uma relação viva, há uma relação íntima, que só se processa quando a gente se converte de verdade ao Senhor. O que está te impedindo de se converter nessa qualidade de conversão? A religião antiga, os antigos deuses, talvez o ensino dos pais. Não estaria sendo você hoje talvez um Abraão, levando consigo um véu e ainda deixando de ver aquilo que Deus tem de melhor para você? O que estamos levando atrelado à nossa vida? Que o Senhor hoje nos incomode e que todo véu seja removido do nosso coração. Vamos ficar de pé? Vem à frente, por gentileza. O véu já foi rasgado, queridos, de alto a baixo. Todo aquele que quer uma oração, todo aquele que quer se consagrar ao Senhor, vem aqui à frente. Venha sem medo, venha sem receio. Ninguém será constrangido a nada. Venha à frente receber oração. Venha dedicar sua vida para o Senhor. Venha dizer o quanto você deseja que os impedimentos sejam removidos do seu entendimento, do seu coração. Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a viver na essência do que o Senhor tem nos ensinado. E podemos fazer esta oração não baseados na nossa própria força, na nossa própria capacidade de fazer uma coisa ou outra. Já aprendemos pela Tua palavra que não somos como Moisés. Moisés colocava um véu porque via aquele vigor, aquele fulgor se desvanecendo. Mas nós não somos como Moisés, porque a nossa experiência não é como a de Moisés. A de Moisés era uma experiência que queimava o corpo, mas não queimava o coração. Hoje, através do novo nascimento, agora o que brilha não é mais a face do nosso rosto, mas é a face do rosto de Cristo que brilha no nosso coração, dentro de nós. E esse fogo nunca se apaga. E essa glória não é uma glória desvanecente, mas é uma glória que se perpetua a cada dia, porque estamos numa nova aliança, onde a palavra não é mais escrita em tábuas de pedra, mas é escrita nas tábuas de carne do coração. Obrigado por essa experiência. Somos livres para te servir, somos livres para amar, somos livres para perdoar. E hoje perdoamos aos nossos ofensores, hoje perdoamos aqueles que nos devem, hoje perdoamos aqueles que estão nos perseguindo. Queremos que o nosso coração seja totalmente voltado para o Senhor, sem picuinhas, sem estarmos apegados às coisas que nos prendem, sem ficar
talvez brigando por véu apenas. Ó Deus, ajuda-nos a olhar na direção que o Senhor tem para nós. E que o nosso coração seja livre, livre, totalmente livre, totalmente livre, totalmente livre para te servir, para te adorar, totalmente livre, totalmente livre. Senhor amado, Senhor amado, perdoa-nos, restaura-nos, santifica-nos, unja-nos, livra-nos de todo mal. Quero que você repita essa oração. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração de verdade para o Senhor. Eu hoje entendi que o Senhor veio falar comigo. Eu me arrependo dos meus pecados e de viver no controle da minha vida. Eu entrego a chave do meu coração em tuas mãos. Tu tens liberdade de entrar agora e revolucionar a minha vida e remover todo o véu. Eu quero ter uma experiência íntima e pessoal contigo. Lava-me com teu sangue, purifica-me totalmente. Eu quero começar uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, não precisa levantar sua mão, nem precisa se manifestar. Por quê? O Espírito Santo ouviu a tua sinceridade, ouviu a tua oração. A única coisa que eu te peço é que você continue vindo aos cultos, que você procure uma célula, porque pouco a pouco as coisas que você ouviu hoje se tornarão mais claras e você vai desejar dar os passos seguintes. Tranquilamente. Você não está mudando de religião, você está mudando de essência, você está mudando de coração. Então, se você fez essa oração pela primeira vez, o que eu te peço é que você seja perseverante, permaneça nos cultos, procure uma célula durante a semana, alimente-se da palavra, e aí pouco a pouco você vai ser conduzido pelo próprio Espírito Santo a dar novos passos na fé, no caminhar